A palavra cristão vem do latim Christianus, que traduzindo significa pequeno Cristo, ou seja, aquele que segue os passos de Cristo. Se nós formos analisar segundo o contexto bíblico, Paulo diz em Efésios, ou melhor, em Filipenses 2,5, que de sorte que haja em nós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo do amor, o apóstolo João, também ele vai declarar em 1 João 2,6 que aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou. Ou seja, a palavra cristão, ela só vai ter autenticidade na nossa vida, ela só vai ter propriedade sobre a nossa vida quando nós tivermos os mesmos sentimentos de Jesus em nós. Quando nós andarmos imitando os passos de Jesus, o comportamento que Jesus teve em todo o tempo em que ele esteve aqui na terra e em todo o tempo que ele nos ensinou na sua sã doutrina. Então, quer carregar essa palavra com propriedade? Então vem comigo no Gotejando Doutrina. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 3, o seu versículo é o 20. Diz assim o texto: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Aleluia! Então entenda, esse texto de Efésios 3,20 vai nos afirmar que o Senhor, ele faz por nós sempre mais, abundantemente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Então, se o nosso Deus, ele opera em nós sempre abundantemente mais, então se nós quisermos ter o mesmo comportamento do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, nós precisamos procurar ter o mesmo comportamento com o nosso próximo que ele teve conosco. Temos que agir com o nosso próximo da mesma forma que o Senhor tem agido em nosso favor. Abraçar quando tem que abraçar, corrigir quando tem que corrigir, sorrir quando tem que sorrir, chorar quando tem que chorar. Mas acima de tudo, fazer sempre mais. Então, em cima desse contexto, eu quero fazer um paralelo com a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que fala do coxo na Porta Formosa, na porta do templo. É um texto bíblico bastante conhecido. Em algumas traduções vai dizer o paralítico na Porta Formosa. E o texto vai dizer que esse homem era um paralítico de nascença e que todos os dias colocavam ele na porta do templo para poder pedir esmola. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro e João, dois dos discípulos e apóstolos de Jesus, eles vinham até o templo na hora nona, que significa 3 horas da tarde, e quando eles vão entrando no templo, aquele paralítico que estava ali pedindo esmola, ele estende a mão para Pedro e João e fala: dai-me uma esmola. Pedro e João olham para aquele homem e diz para ele: olha para nós. E quando aquele paralítico olha para Pedro e João declara para eles uma palavra e diz: levanta e anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Meu amado, entenda, todos os religiosos que vinham ao templo para adorar a Deus, para louvar a Deus, para cultuar a Deus, para aprender com Deus, dava esmola para aquele homem. Mas Pedro e João não. Pedro e João entendeu
que eles podiam fazer mais por aquele homem do que dar uma simples esmola. Pedro e João usou da autoridade espiritual que eles tinham, mediante a fé em Jesus, e liberou a cura para a paralisia daquele homem. E aquele homem se levantou. O texto diz que ele se levantou, ele saltitou e começou a pular, glorificando a Deus, e entrou no templo para adorar. Meu amado, agora aquele homem nunca mais ia precisar pedir esmola. Por quê? Porque agora ele estava curado e ele poderia muito bem trabalhar e correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Aquele homem nunca mais, irmãos, ia viver uma vida oprimida pelaquela paralisia. Aquele homem, ele foi totalmente restaurado. Por quê? Porque dois homens, Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, entendeu que eles podiam fazer mais. Então entenda essa palavra aqui, você que me ouve. Se você pode fazer mais, irmãos, então não se contente em fazer somente o básico. Não que fazer o básico esteja errado, não. Mas quem é cheio do Espírito Santo entende que tem que fazer mais. Por quê? Porque o texto bíblico que nós lemos diz que o nosso Deus, ele faz tudo muito mais abundante por nós do que pedimos e do que pensamos. Então, se quisermos carregar essa palavra, cristão com propriedade, nós precisamos fazer pelo nosso próximo muito mais. Não se contente com paliativo. Sabe aquela história da prefeitura que tem uma rua ali toda esburacada, e em vez dele botar um asfalto de fora a fora na rua, tudo novo, ele prefere colocar uns pinguinhos de asfalto aqui, uns pinguinhos de asfalto ali, e a rua fica toda cheia de altos e baixos, de tanto remendo. Isso se chama paliativo. Não seja um crente paliativo não, meu amado. Faça mais do que te pedirem, do que necessitarem de você. Se você pode fazer mais, então faça mais. Porque quem é cheio do Espírito Santo faz mais. Quem entende a visão do reino faz mais. Oh glória, aleluia. Você que é empresário, em vez de você dar uma cesta básica para aquele irmão que está necessitado, dá um emprego para ele. Você é empresário, você é dono da empresa. Você que tem posses, você que tem condições financeiras, entenda isso. Em vez de você dar uma esmola, dar uma ajuda simplesmente razoável para aquela pessoa, meu amado, chama ela no canto e fala assim: meu irmão, o que eu posso fazer por você para resolver o teu problema financeiro, você que está desempregado? Será que se eu comprar uma carrocinha de cachorro quente para você resolve o teu problema? Então vai lá e compra a carrocinha e dá para ele trabalhar, para resolver o problema da independência financeira dele, meu amado. Sabe por quê? Porque se tu der uma esmola hoje, amanhã ele vai estar pedindo esmola de novo. Se tu der uma cesta básica hoje, mês que vem ele vai precisar de uma cesta básica de novo. Então, se tu pode fazer mais, se tu pode resolver o problema daquela pessoa, por que você fazer apenas um paliativo? Tá entendendo o contexto do reino do céu? Tá entendendo as regras do reino do céu? É fazer mais. Uma certa feita, Jesus também chamou os seus discípulos em Mateus 5,20. Ele disse: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês têm que fazer mais do que eles, se vocês quiserem entrar no reino do céu. Então, meu amado, aleluia, faça mais. Faça mais. Lembra da igreja primitiva? Aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a Bíblia diz que os ricos, eles vendiam as suas fazendas, as suas propriedades caras, para poder sustentar e dividir com aqueles que não tinham nada, para que todos fossem iguais, para que ninguém tivesse falta de nada. Meu amado, nas leis do reino de Deus,
Deus nunca gostou que um tivesse muito mais do que o outro. Não, não, não. Nas leis do reino de Deus, Deus sempre quis que todos fossem iguais. Ah, pastor, então por que Deus deu mais para um e não deu para outro? Porque Deus deu mais para um, para que esse um pegue o muito que ele tem de vida com aquele que não tem nada. Lembra da parábola do jovem rico, meu amado? Entenda isso. Ele disse: Jesus, mestre, o que eu hei de fazer para dar a vida eterna? Jesus falou assim: guarda os mandamentos. Ele disse: isso aí eu já guardo desde a minha mocidade. Ou seja, ele era crente desde criança, desde nascença. Mas quando Jesus falou para ele: então só te falta uma coisa, pega toda a tua riqueza e divide com os pobres, ele se entristeceu. Ele foi embora triste porque tinha muitos bens. Ele não entendeu, meu amado, qual era o princípio do reino dos céus. Não adianta ter tempo de igreja, não. Tem que viver a sã doutrina. Então fica com essa palavra aí, meu amado. Faça mais. Assim como Deus faz tudo muito mais abundante por você do que você tem pedido, tem pensado, faça também pelo teu próximo, meu amado. Seja um cristão autêntico, em nome de Jesus. Você que gostou dessa palavra, entra lá no meu canal, Pastor Travasso, no YouTube. Essa e mais outras mensagens eu vou estar colocando lá gradativamente para você poder estar aí se alimentando e aprendendo mais de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.